Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre como ser valorizado, a busca pelo nosso real valor. Quantas vezes nós buscamos ser valorizados? Qual é o seu valor? Você já se perguntou isso? Nos olhamos no espelho e queremos encontrar o nosso valor. E o que acontece no geral é que buscamos esse valor de diversas formas. Eu quero começar com um versículo que se encontra lá em Gálatas, no capítulo 1, no verso 10, que diz assim, ó: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Olha só, aqui em Gálatas, Paulo nos traz essa reflexão. Será que eu estou procurando agradar as pessoas? E sabe o que acontece? Muitas vezes, eu digo isso porque eu vivi, nós procuramos o nosso valor nas pessoas. O nosso valor nos elogios, o nosso valor nos aplausos. E sabe, toda vida que a gente vai depender dos elogios para se sentir valorizado, percebe que essa dependência se torna volátil, se torna algo que não é certo. Ah, eu só vou me sentir bonita, eu só vou me sentir capaz, eu só vou me sentir inteligente quando eu receber esse elogio, quando eu for aprovada pelas pessoas. E entende que quando as pessoas vão te aprovar ou não, essas pessoas também são falíveis, são pessoas que podem errar, são pessoas que podem olhar para você de uma forma que não é a verdade ali. Então, nós estamos dependendo do olhar do outro, né, para que nos aprove. Então, por que Paulo traz esse questionamento? Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas ou será que procuro a aprovação de Deus? E olha só, buscar a aprovação de Deus é o melhor caminho para achar o nosso valor. Porque somente Deus, Ele conhece você. Somente Deus, Ele conhece o seu coração. Depender do olhar de Deus é a melhor coisa que tem. Porque o Senhor, Ele conhece, sabe? Cada ferida, cada situação que você passa, cada coisa, Ele entende você. Ele sabe o que você vive. Então, buscar a aprovação de Deus é o melhor caminho. Porque quando buscamos a aprovação dEle, Ele vai nos guiar no caminho certo. Sabe? E viver dependendo do que Deus diz ao nosso respeito nos torna fortes. Porque se Deus me chamou, por exemplo, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo, para salvar vidas, esse é o propósito do qual Deus me chamou. Então, entende que esse propósito do qual Deus me chamou, ele é estabelecido, ele não varia, enquanto as outras pessoas variam. Então, é muito melhor eu estar estabelecida na definição de Deus do que na definição das pessoas. Porque as pessoas muitas vezes podem errar, né? Dizendo coisas ali que não são a verdade sobre nós. E aí nós procuramos essa aprovação. E o que é que acontece? Dentro da nossa própria casa, os nossos familiares, principalmente os nossos pais, né? Os nossos pais, nós buscamos essa aprovação e de fato nós necessitamos do amor dos nossos pais. Mas às vezes não é o que acontece. Muitas vezes, crianças são abandonadas, né, pelas suas mães, pelos pais, que a porcentagem de abandono dos pais é muito maior do que o das mães. Mas pode existir esse abandono, não só o abandono total, mas pode existir também uma atmosfera dentro da sua casa que não seja de amor, né? Seja de rejeição, né, de uma falta de uma atenção, que seu pai e sua mãe não te dão porque eles não conhecem o amor de Deus. Então, por eles não conhecerem e não terem esse amor dentro deles, eles vão oferecer aquilo que eles têm. Mas olha só como a palavra de Deus é poderosa. E a gente se liberta dessas coisas em Deus, porque somente Deus tem as respostas das quais nós precisamos, sabe, para avançar e crescer. Em Isaías 49:15 é um verso muito poderoso. Diz o seguinte: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou?
embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Olha só, Deus fala para você, a sua mãe te rejeitou, a tua mãe não está com você, você não tem pai, você é órfão na terra, você não tem amor. Ei, eu não desisto de você. Ei, eu estou com você. Essa é a palavra de Deus para nós. Se nós não temos nem aprovação das pessoas que mais a gente precisa de amor, que são os nossos pais, não se preocupa. O teu futuro não está comprometido, porque Deus, Ele é capaz de restaurar tudo. Eu digo isso porque eu vim de uma família que eu não tive estrutura, né? Meus pais se separaram, eu morava com uma pessoa, morava com outra pessoa, e eu morava com um tio, E a minha vida foi assim, eu não tive aquele exemplo, aquela referência. Ei, mas Deus cuidou de mim. Sabe, hoje o Senhor me curou de várias feridas que eu tive no passado, várias feridas emocionais, porque sim, elas existem. Às vezes, nós não queremos reconhecer que existem feridas emocionais em nós. Queremos colocar debaixo do tapete. Sabe, mas a ferida está ali incomodando, impedindo a gente de crescer. E sabe, a rejeição de uma mãe, a rejeição de um pai, isso traz consequências para um adulto. Sabe, uma criança amada, ela é uma criança que ela é forte, porque ela recebeu o amor dos pais. Esses pais que têm amor, eles têm amor porque conhecem o amor de Deus. E nós não podemos amar sem entender o amor de Deus, porque a Bíblia diz que nós amamos as pessoas, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando esses pais, eles encontram o amor de Deus, eles podem amar seus filhos, e esses filhos vão crescer ali já fortes, né? Porque o amor, ele é o melhor lugar para se estar. Quem é que gosta de ser abandonado? Quem é que gosta de ser rejeitado? Quem é que gosta de viver? Isso dói, gente. Eu falo porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu tive um processo de entender o que eu vivi, o que eu passei, o que eu sofri. Ei, mas Deus curou cada coisa e vem tratando sempre com a gente. Porque nós não estamos... As pessoas às vezes acham que quando você está aqui nesse lugar, por exemplo, eu estou aqui, né? Eu gravo podcast no estúdio, algumas pessoas evangelizam a palavra de Deus num altar de uma igreja ou num palco qualquer. Em algum lugar, aquelas pessoas estão ali com o microfone na mão, estão falando, e você olha para aquela pessoa e você acha que aquela pessoa é perfeita. E se nós pegamos o microfone, nós temos uma responsabilidade de falar daquilo que nós vivemos. O Senhor tratou comigo essa semana. E Deus falou assim: minha filha, o podcast, ele é só um momento do qual você vai falar daquilo que você já vive. Porque a partir do momento que eu abro os meus olhos e eu acordo para viver o meu dia, eu já estou num palco. Eu já estou com o microfone na mão, digamos assim. Sabe, porque ali é o meu cenário, a minha vida é o meu cenário. É quando eu saio da minha casa, é quando eu vou na academia, é quando eu vou numa padaria, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer qualquer coisa, quando eu vou cuidar da minha família, quando eu vou fazer qualquer coisa. Esse é o meu palco, porque Deus está me vendo a todo tempo. E quando eu chego aqui, eu vou falar das coisas que eu vivi. Nós não podemos falar daquilo que nós não vivemos. Sabe? É você ler a palavra de Deus, é você entender, é você ser curada emocionalmente como eu fui. Porque o que acontecia? Essas feridas emocionais me faziam olhar para o espelho e não ver o meu valor. Eu não vi o meu valor. E sabe o que acontece? Às vezes a gente até recebe os elogios do mundo inteiro e as curtidas do mundo inteiro. E mesmo assim o vazio ainda está. Porque o único que pode nos preencher e nos completar é Deus. O único que pode nos preencher e completar é Cristo. É Ele que nos faz entender quem somos, por que fomos criados, para onde nós vamos, o que vamos fazer aqui, qual é o nosso propósito, qual é a causa que nós temos na Terra. Então Deus, Ele foi trazendo isso para mim. Esse tema, como ser valorizado, me traz muitas memórias.
Porque eu era uma pessoa que eu me olhava no espelho e eu não enxergava valor em mim. Eu não enxergava valor em mim. Sabe? E hoje eu posso ver que quando alguém até chega para mim e fala algo, né, um elogio e vê algo em mim, antes da pessoa ver algo em mim, o Senhor já viu isso em mim. E isso é importante, isso é o mais importante, é o que o Senhor acha de mim, é o que Ele vê a respeito de Débora. Então, quando Ele vê algo a respeito de você, ei, as opiniões alheias não vão te afetar mais. Você não vai depender nem dos elogios e nem das críticas. Você vai viver para Deus, porque Ele é o melhor lugar para se estar. Olha só, eu gosto desse verso que está lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, que diz: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Olha só, criou Deus o homem à sua imagem. Nós temos muita dificuldade de ver o nosso valor. E eu passei um tempo para entender isso, sabe? Me olhar no espelho e entender que eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Isso é muito poderoso. Quando você traz essa palavra revelada dentro de você, você entende, ei, você é a imagem e semelhança de Deus. Olha só, e eu acho o corpo humano incrível. Eu não sou bióloga, eu não sou especialista no corpo humano, mas sempre que a gente pesquisa algo sobre o nosso corpo, né? Cada função que tem o nosso corpo é perfeito. É perfeito, o nosso corpo é perfeito. Né? A maioria das máquinas que são criadas, os equipamentos são criados inspirados no próprio corpo. Então, ei, você é a imagem e semelhança de Deus. E você começar a se olhar no espelho e entender isso, muitas coisas vão mudar. Muitas vezes nós temos fé em Deus, mas não temos fé em nós. Sabia disso? A gente acredita em Deus, mas não acredita em nós. Você sabia que quando você não acredita em você, você também não está acreditando em Deus? Ora, se você é a imagem e semelhança de Deus, você não acredita em você, você também não acredita em Deus. Precisamos ter fé em nós, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. É o que a palavra nos diz. É a palavra poderosa e viva de Deus. Ela nos traz essa revelação. Lá no Salmo 139:13, diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu acho incrível que quando eu engravidei, eu achava engraçado, porque eu comia bastante, eu tinha muita fome. E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu tô comendo feijão, eu tô comendo tapioca e tá formando um bebê dentro de mim. E quando eu olho para minha filha, eu vejo que não fui eu que a formei. Sabe, esse versículo ele faz muito sentido para mim. Porque quem foi que teceu a minha filha no meu ventre? Foi Deus. Foi Ele que formou. Sabe? Cada parte do corpo da minha filha, cada parte sua. Porque todos nós viemos do ventre de uma mãe. Então, Deus, Ele forma a vida. Ele forma a vida. Então, se Ele forma a vida, Ele é especialista em você. Sabe? Então, se Deus formou você, tem um propósito aí. Você tem um valor. Você tem um grande valor. E olha só, eu vou explicar agora a parte central desse podcast para você entender o seu valor. Lá em 1 João 4,9 diz o seguinte: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como foi que Deus manifestou o seu amor entre nós? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Olha só que coisa incrível. Através de Jesus, o Filho de Deus, o Filho perfeito, o qual decidiu obedecer, através de Cristo, através da sua obediência, Deus nos amou. Quem é que entregaria o seu próprio Filho para salvar a humanidade? Quem faria algo desse tamanho? Sabe? Quem faria? Quando a gente fala no plano de salvação, a palavra salvação,
Quando eu salvo alguém de alguma situação, né? Eu vou salvar você de um mal, eu vou salvar você de algo ruim. Então, o plano de salvação de Deus é justamente nos salvar. Cristo, ele nos salvou desse mundo caído. E essa é a manifestação do amor de Deus. Quando nós olhamos para a cruz e olhamos para Cristo e vemos tudo que ele fez por nós, vemos que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós vemos a manifestação do amor de Deus. Sabe, Cristo, ele veio morrer por nós, ele veio nos substituir, para que a gente tivesse acesso. Quando Jesus ressuscitou e ele encontrou os discípulos, ele fala ali para os discípulos que eu vou para o Pai, ele diz, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar um semelhante a mim, o Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Às vezes quando eu vou orar e vou agradecer a Deus pelo que Ele me deu, pelo que eu tenho através dele, sabe, através de Cristo, são tantas coisas para agradecer. São tantas bênçãos. A gente fala, né, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Mas você sabia que Deus já nos abençoou? Quando Ele decidiu manifestar o seu amor por nós, enviando o seu Filho unigênito para nos salvar desse mundo mau. Porque quando você está em Cristo, você é salvo. Você é salvo desse mundo. Débora, eu quero ser salva. Receba Jesus na sua vida, receba o sacrifício de Cristo e busque entender o que Deus deixou para você. Porque nós somos abençoados. Quando entendemos o plano de salvação, nós somos abençoados pelo amor de Deus. E sabe, quando eu estou orando, e eu vou agradecer a Deus por tudo, né? Eu agradeço a Deus porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, habitando em mim. Eu agradeço a Deus porque eu posso falar em línguas. Eu vou fazer um podcast aqui sobre a gente falar em línguas. E falar em línguas, essa atitude traz um refrigério para a gente. Então, eu posso falar em línguas, eu posso orar, eu posso falar com Deus. Eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Eu tenho a vida eterna. Eu não tenho medo. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho Deus 24 horas por dia. Não há um minuto sequer que Deus se afaste de mim, porque Ele está o tempo todo morando dentro de mim, porque o véu foi rasgado. Por causa de Cristo, o véu foi rasgado. Então, entende, o nosso valor é muito alto. Se você for procurar o valor de algo, por exemplo, o valor desse jarro, ele tem um valor. E o valor para o mundo geralmente é um valor financeiro. Existe o valor de um carro, o valor de uma casa, o valor de várias coisas. Mas eu quero te trazer essa pergunta hoje. Qual é o seu valor? O seu valor para Deus é gigante, o seu valor para Deus é grandioso, o seu valor para Deus é altíssimo. Porque o seu valor para Deus é o sangue de Jesus. Deus enviou o seu Filho para morrer por você. Esse é o amor de Deus manifestado por nós. É muito grandioso isso. Sabe, você poder provar da paz. Eu vivo meus dias, quando eu comparo a vida que eu tenho hoje para a vida que eu carregava antigamente. É muito diferente. É muito diferente. Por isso que eu falo, porque eu quero que você seja alcançado, sabe? A vida que eu levava antigamente era uma vida sem paz. Era uma vida de preocupação, uma vida turbulenta. Tudo era sobre as minhas costas. Por quê? Porque se eu comandava a minha vida e controlava todas as coisas, existia uma preocupação, né? Então, se eu vou fazer algo, eu fazia aquilo ali sozinha. Eu não tinha um pai. Eu era órfã. Então, tudo que eu fazia era um peso. Eu não enxergava o meu valor porque eu esperava a aprovação das pessoas. Dizerem algo sobre mim para que aquela frase de alguém validasse um sentimento dentro de mim. E eu vivia assim. Carregava um vazio tremendo. Hoje em dia, não, minha gente, olhe, não tem lugar melhor para se estar, não. Não tem. Sabe, eu me alegro muito quando eu falo do que Deus fez na minha vida, do que Ele continua fazendo. São todos os dias, todo dia que eu acordo,
eu digo, eita Pai, mais uma oportunidade para viver o que o Senhor tem para mim. E não há nada melhor em saber que você não está sozinho, em saber que você tem valor, em saber que Deus está com você. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será por você? E receber o amor de Deus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Porque receber o amor dele é ser salvo desse mundo sem amor. É ser salvo das dores que esse mundo nos traz. É cura. Deus é cura. Ele é a própria cura. Porque ele é o amor e o amor ele cura. Sabe? Deus ele tem um futuro maravilhoso para a gente. Ele tem muito amor. Ele tem amor e ele já derramou esse amor através de Cristo. Basta a gente ter o conhecimento. Basta a gente entender. E é por isso que eu falo. Eu falo do amor de Deus. Para que você conheça esse amor maravilhoso. Porque não faz sentido eu receber esse amor e reter apenas para mim. Eu preciso levar o amor de Cristo para as pessoas. Não só falando, mas no meu dia a dia. No seu dia a dia você pode demonstrar o amor do Senhor. Fique atento aos sinais. Recentemente agora eu paguei manifestações do Espírito lá no Rema, na escola que eu faço parte do treinamento bíblico. E nós tivemos uma professora chamada Andréa. E ela nos ensinou algo poderoso que eu estou aplicando na minha vida, que é você estar atento. Atento ao que Deus quer fazer através da sua vida. E grandes coisas estão acontecendo no meu dia a dia, porque eu estou atenta. Às vezes Deus quer entregar uma palavra para alguém, ou entregar algo para alguém, ou que eu faça algo por alguém. E agora que eu estou atenta, eu estou disponível para levar o amor de Deus. Porque nós precisamos entender que Deus ele derramou o amor sobre nós. Mas nós cristãos, sabe, e aí você que é cristão, entenda que você é um canal desse amor. É o ingrediente principal que você precisa carregar. É o amor. Porque Deus te amou, você recebeu esse amor, agora você vai levar esse amor. E porque muitas pessoas, elas vão receber o amor de Deus porque você se disponibilizou a ser um canal na vida dela. Nós precisamos nos disponibilizar. Nós que somos cristãos, que já entendemos a palavra, que já entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós, que já entendemos todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Nós precisamos levar isso para as pessoas. Ei, você carrega a vida eterna, leve vida eterna para as pessoas, leve luz, porque você é a luz do mundo e o sal da terra. Não leve apenas falando, mas leve também no seu caráter. Você sabia que às vezes um bom dia, um sorriso, um abraço que você, a forma como você trata alguém, isso carrega Jesus? Sabe, porque o mundo carece do amor de Deus, sabe? E nós somos canais de Deus. Eu separei aqui também, já estou pertinho de finalizar. Só para finalizar essa parte da cruz, que foi o alto preço que Deus pagou por nós. Lá em Efésios, no capítulo 2, do 1 ao 6, diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, né? Quando você vive sem Cristo, é dessa forma. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Isso era o que era, mas olha só, presta atenção nessa parte. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo
e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Ei, eu estou em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus. Estar em Cristo é o melhor lugar para você estar. Estar em Cristo é ser valorizado, é receber um valor tão alto que nada nesse mundo consegue competir com esse valor que Deus tem sobre a sua vida, porque Deus ama a sua vida. Pessoas às vezes amam o que você tem, mas Deus ama a sua vida. Sabia disso? Deus ama a sua vida e ama a vida de todos, viu? Deus não ama mais a mim do que a você. Deus ama a todos, porque Ele enviou o seu Filho. Ele amou o mundo, Ele amou o mundo. Ele amou o mundo. Ele amou a todos sem exceção. Entregou o seu Filho para todo. Mais uma vez, para todo. Então é para todo aquele que crê. Receba Jesus na sua vida e tenha Cristo em você. Não há nada mais rico do que ter Cristo, do que carregar a vida eterna, do que ter a salvação, do que ter amor, do que ter as ferramentas de Deus para vencer a vida, do que ter tudo em Cristo Jesus. Você tem tudo nele, porque o Senhor é teu pastor, nada te falta. Quando você entende a riqueza que é ter Jesus, você entende o que é valoroso na sua vida. E você começa a entender o seu valor. Porque você passou tanto tempo sofrendo, você passou tanto tempo sendo rejeitado, você passou tanto tempo sendo escanteado, sendo, sim, as pessoas não enxergaram o teu valor. Foi tanto tempo você sozinho tentando encontrar o teu valor, você sozinho tentando, se encontrar. E você precisa encontrar aquele que te criou, encontrar aquele que te amou, aquele que entregou o seu Filho por você, para que você tivesse vida eterna. Basta receber. É pela fé. Se você crê nessa palavra que vem de Deus e não de mim, se você crê, receba pela fé. Receba pela fé. E inicie uma vida nova. A Bíblia diz, as coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você recebe Cristo, há mudança. Ei, a mudança. Estou falando porque eu vivo isso, porque eu vivi e vivo isso todos os dias de minha vida. Não tem mais nada nesse mundo que seja mais rico, mais valoroso do que ter Cristo dentro de mim, do que ter a vida dele, do que receber a vida que Cristo conquistou para mim, vencendo a morte. Ele conquistou a minha vida eterna. Nós vamos morar com Ele. A vida aqui na terra é passageira, concorda? Isso você concorda porque isso é nítido, é um fato aos nossos olhos. A vida aqui na terra passa. E eu estava assistindo um filme essa semana e um homem estava na rua pregando o evangelho e ele chegou perto de um carro onde tinha um grupo de homens que estavam assaltando. E o bandido dentro do carro, o assaltante, ele apontou a arma para esse senhor, para o senhor que estava evangelizando. E o senhor, sem nenhum medo, olhou para ele e disse: olha, o que vocês estão fazendo é contra a lei de Deus. E aí o rapaz, o assaltante, olhou para ele e disse: sai daqui, senão eu vou te matar. E aí ele respondeu: eu estou pronto para morrer. E você? Nossa, isso foi muito forte quando eu escutei. Nós vivemos as nossas vidas achando que vamos viver para sempre. Ei, nós não vamos viver para sempre. Eu estou com 30 anos, Os anos vão se passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E nós precisamos despertar. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Todos os dias
que você, porventura, ouve alguém falar da palavra e aquilo ali te chama a atenção. Ei, corre depressa. Corre depressa, porque o tempo ele não para, sabe? O tempo ele não para e Deus ele está te esperando. O tempo está passando e nós precisamos ter essa consciência, sabe? De como estamos vivendo nossa vida, sabe? Se estamos recebendo o alimento que vem de Deus, tendo comunhão com Ele, tendo comunhão com Deus. Eu fico imaginando assim, quando eu tiver o meu encontro com Cristo. E algumas pessoas falam, ai Débora, quando você fala essas coisas parece loucura, mas a Bíblia diz que a cruz é loucura. Para quem não está em Cristo, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E quando eu for encontrar o meu pai, sabe, eu costumo comparar esse encontro com Deus como o encontro que eu tive com a minha filha, né? Que quando eu estava ali deitada, no meu momento de cesárea, eu já amava a minha filha. Os 9 meses de gestação, eu já amava a minha filha. Eu já amava ela, eu já dizia que ela era linda. Eu já amava. Só faltava eu encontrar face a face. Sabe, eu comparo o meu encontro com Jesus dessa forma. A gente já se conhece, a gente já conversa todos os dias. Ele já fala comigo, eu falo com ele. É um diálogo, a gente conversa, é uma comunhão. Sabe? Ele fala. Deus fala, viu? Então, já existe uma comunhão. Então, quando eu encontrá-lo, vai ser o encontro, né? Baseado em toda a vida ali, em todo o momento que nós estivemos juntos. Porque Deus é real. Mas como nós só cremos naquilo que vemos e a fé crê naquilo que não se vê, nós não queremos acreditar. E fé é isso. É crer. Eu não vejo. Débora, você vê. Como é que você acredita nessa? Eu creio pela fé. Eu creio pela fé em tudo que Deus deixou escrito para mim. E também porque eu provei. A Bíblia diz, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Então, às vezes a gente quer uma definição de Deus de outras pessoas, mas não queremos experimentar. E a melhor coisa que tem é você experimentar. É você provar, você mesmo ter uma experiência. E Satanás, ele não pode roubar isso de você. Pense numa coisa que ele nunca vai roubar, é uma experiência que você tem com Cristo. É uma experiência que você tem com Deus. E quando isso acontece, ai meu Deus, é tão bom, é tão bom. Para finalizar, eu trouxe uma passagem, belíssima essa passagem, que se encontra lá em Mateus 26, do 6 ao 10, 12 e 13. Eu vou ler aqui para vocês. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simeão, o leproso. Né? Um contexto aqui. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Né? A mulher pegou um perfume caro e derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Olha só que atitude, eu acho incrível essa atitude. Sempre que eu pego meu perfume, eu lembro desse momento. Porque essa mulher, ela entendeu o que era importante. O tema desse podcast é como eu posso ser valorizado? Como eu posso encontrar o meu valor? E nós precisamos entender que buscando o que é de valor, nós teremos tudo aquilo que precisamos. Porque Cristo, ele é o valor. Entende? Ele é o valor real. Ele é o significado real. Essa mulher, ela entendeu isso. Ela pegou um perfume caro e derramou sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vão ser acrescentadas. Então, quando eu busco ao Senhor em primeiro lugar e Ele é o primeiro em tudo que eu faço, eu entendi o que é valoroso na minha vida. E aí você vai entender o seu valor. Porque você só vai receber valor quando você entender o valor de Deus. Entender o valor da palavra dele na sua vida. Sabe? Que sejamos como essa mulher. Né? E Jesus fala que por onde as boas novas forem anunciadas, vamos lembrar do que essa mulher fez. E eu estou contando aqui para vocês, né? Cumprindo o que Deus disse, o que Cristo disse. E para finalizar, eu trouxe mais um verso que se encontra em 1 Pedro 2,9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o amor de Deus por nós. Ele nos chama para ser luz do mundo. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, Deus é poderoso, Deus cura, Deus é o amor, Deus é a alegria, sabe? E nele nós encontramos o nosso valor. Nunca esqueça disso, o seu valor está em Deus. Não pare de procurar o seu valor nas pessoas. O seu valor real é somente nele. E digo mais, quando você encontra o seu valor em Deus, você consegue valorizar as pessoas. Porque somente quando você entende, imagina só, uma pessoa que não entende o seu valor. Eu não entendo o meu valor, né? Então eu vivo à mercê dos elogios, das críticas, do que as pessoas dizem, né? Tentando buscar o meu valor em diversas formas. Como é que eu vou valorizar as outras pessoas? Então precisamos entender o amor de Deus por nós. E quando a gente entende esse amor, você entende o seu valor. E a partir daí, você começa a valorizar as pessoas, a amá-las. Porque a gente consegue amar porque Deus nos amou. Entende? Então o seu valor é alto. Porque Deus pagou um preço altíssimo por você. Não deixe os pensamentos negativos e vozes do mal dizerem para você que você não tem valor, porque em Deus você tem um grande valor. Você tem um grande valor. Busque e você vai encontrar o seu valor em Cristo Jesus. É muito grande. Nós ficamos aqui com mais um podcast Deus e Débora. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, que de alguma forma eu tenha trazido para você, né, que qual é o seu valor? Seu valor está em Deus. Foi essa palavra que Deus me deu essa semana sobre valor. Nós precisamos enxergar o nosso valor e eu espero que você enxergue o seu valor. Se veja de uma forma diferente no espelho. Fiquem com Deus e até a próxima.